No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, ouvinte do Resumo Cast, aqui é o João Cristofolini e está começando agora o 17º episódio do Resumo Cast com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje nós trouxemos mais uma biografia de empreendedor de sucesso. Como eu já disse e reforço novamente, aprender com quem já fez, aprender com quem já empreendeu, aprender com os erros de quem já cometeu, com certeza é o melhor processo de aprendizado na educação empreendedora. É por isso que nós fazemos questão de trazer aqui no Resumo Cast histórias, biografias de quem realmente fez acontecer. E o livro de hoje nós vamos falar sobre a história, sobre a biografia do grande empreendedor Jeff Bezos. Ele que é o fundador da Amazon, uma das maiores lojas virtuais e-commerce do mundo. O livro de Jeff Bezos foi escrito por Brad Stone, ele que é um jornalista e escreveu o livro que chama A Loja de Tudo. Eleito o livro de negócios do ano pela Financial Times e Goldman Sachs. Jeff Bezos e a era da Amazon. É uma grande aula de administração de empresas e a biografia de um visionário. Conta como Bezos construiu a maior loja virtual do mundo, quantas besteiras fez e como virou um ícone perseguindo uma só ideia: o poder da rede. Jeff Bezos é um dos empreendedores mais visionários e determinados da nossa era, que, assim como Steve Jobs, transforma e inventa os mercados. Então, se prepare que está começando mais uma viagem na mente, na história e na vida de um empreendedor de sucesso no episódio de hoje com A Loja de Tudo. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo a esse episódio do Resumo Cast sobre o livro A Loja de Tudo, que conta a história da Amazon.com e do seu fundador, o Jeff Bezos. Na década de 90, quando a internet ainda era uma promessa e um terreno muito arriscado para as pessoas investirem, um jovem executivo de uma grande empresa de Wall Street passou a observar a velocidade de crescimento dessa nova tecnologia. O seu nome era Jeff Bezos e ele se convenceu de que poderia utilizar a internet para criar uma nova experiência de consumo online para as pessoas. Ainda empregado em Wall Street, Jeff comentou a respeito de suas ideias e foi fortemente criticado, pois as pessoas achavam que a internet seria apenas mais um modismo passageiro. Ele então se mudou para Seattle e fundou a Amazon.com em 1994, que iniciou vendendo livros online. O nome Amazon foi inspirado no rio Amazonas, que é o maior rio da Terra, e da mesma forma, Jeff queria transformar a sua empresa na maior livraria da Terra. Em 1996, a Amazon lançou a sua primeira inovação. Pagava uma comissão para outros sites para cada cliente que eles traziam através de indicação. Isso ajudou a criar um mercado que hoje conhecemos por mercado de afiliados. Em 1998, a Amazon passou a expandir e vender músicas online e também DVDs, além dos seus livros. Foi criado então pela primeira vez na indústria um algoritmo onde clientes poderiam receber sugestões de produtos baseados em visitas e compras anteriores no site. Em 1999, a Amazon começou a vender brinquedos e eletrônicos. E grandes players do mercado como o Walmart começaram a monitorar com cautela o segmento de varejo online que estava surgindo. Em 2000, quando a bolha das .com estourou, a Amazon teve que se adaptar para não acabar falindo.
Então Jeff implementou medidas que focavam no combate às próprias ineficiências internas da empresa. Foram anos difíceis e o crescimento foi limitado. Em meio à crise, surgiu a ideia da criação do Marketplace, um serviço onde pessoas podiam enviar os seus produtos para a Amazon e eles eram anunciados no site. Quando algum cliente realizava a compra, a Amazon se encarregava de toda a logística da entrega. Em 2002, a empresa obteve o seu primeiro resultado positivo, um lucro líquido de 5 milhões de dólares. A partir daí, o crescimento foi exponencial e a Amazon adquiria outras empresas e lançava serviços inovadores como o Amazon Prime, onde o cliente paga uma taxa anual e recebe qualquer produto do site em apenas 2 dias. E também a compra com um clique, onde os dados de compras anteriores são utilizados para permitir que qualquer produto seja comprado com apenas um clique, sem ter que confirmar a senha do cartão. A Amazon acabou patenteando o serviço de compra com um clique devido ao seu sucesso em aumentar absurdamente o faturamento das vendas. Em 2007 foi lançado o primeiro Kindle, um leitor de livros onde os clientes poderiam baixar diversos títulos a preços muito acessíveis. Vamos falar com detalhes sobre o Kindle logo mais. Foi também lançado o Amazon Web Service, um serviço que aluga infraestrutura de nuvem e que possibilitou a criação de startups como o Instagram e o Pinterest. O Jeff Bezos é um empreendedor voraz e hoje em dia ele tem participações no Twitter, no Uber, comprou o jornal Washington Post e até criou uma empresa que fabrica foguetes para viagens espaciais e exploração de outros planetas. Em 2015, o faturamento da Amazon foi de 107 bilhões de dólares e um lucro líquido de 600 milhões de dólares. Gustavo, é com certeza mais uma história de grande admiração, de grande superação e grande exemplo para todos os empreendedores. Bom, para a gente começar, apenas para a gente ter um gostinho e tirar alguns insights dessa história incrível deste grande empreendedor que hoje está na lista dos mais ricos do mundo, na lista do Forbes, é um bilionário com um patrimônio de mais de 40 bilhões de dólares, mas que começou a sua empresa com apenas 10 mil reais. E entre os pontos aí que me chamaram a atenção então. Bom, primeira coisa, um terreno arriscado para investir. Assim como grandes outros empreendedores e grandes outras histórias de negócios de sucesso, elas surgiram em terrenos incertos. Não eram negócios já consolidados, não eram mercados já consolidados. E empreendedores visionários, eles têm justamente essa característica de conseguir enxergar aquilo que as pessoas ainda não estão enxergando, de conseguir enxergar o futuro, de se dispor a arriscar e fazer alguma coisa que ainda não existe, alguma coisa que é incerta e, consequentemente, traz uma parcela de risco muito maior, mas também uma compensação de retorno muito maior se tiver sucesso. Então o Jeff Bezos, em um terreno bastante incerto naquela época, ele mesmo assim conseguiu observar que o crescimento da internet, da velocidade da internet, tinha ali uma oportunidade de negócio, onde muitos ao redor o chamaram de louco, muitos ao redor o criticaram, poucos acreditaram ou quiseram fazer parte da ideia e do projeto. Aliás, não são poucos os relatos no próprio livro de pessoas que tiveram a possibilidade, a oportunidade de investir algum valor simbólico na empresa durante os primeiros anos de construção do negócio. Aliás, isso em grande parte das outras empresas de sucesso também. E aquele pequeno valor com certeza hoje valeria alguns milhões se tivesse acreditado, se tivesse apostado na ideia ou na visão desse empreendedor. Então, mais um ressalvo, ele foi criticado por suas ideias. Quase todos os empreendedores de sucesso foram criticados por suas ideias. Eu costumo dizer que se você não está sendo chamado de louco, alguma coisa está errada. É natural que pessoas ao seu redor critiquem
a sua ideia. É natural que pessoas que têm uma mentalidade, uma visão diferente da sua, critiquem a sua ambição, critiquem a sua visão, critiquem o seu projeto de negócio. Mas esses empreendedores, logicamente que não podemos nos cegar para opiniões externas, é importante ouvir as pessoas, eu defendo muito isso, mas não podemos deixar que qualquer comentário, qualquer opinião, qualquer chamado de louco te desanime ou te impeça de construir o seu negócio. Bom, e como eu comentei, com apenas R$10.000 do próprio bolso, Jeff Bezos começou a sua empresa que hoje vale bilhões. Como grande parte das empresas de sucesso, elas não começaram com muito capital, elas não começaram com investidor, elas não começaram com grandes fortunas, elas não começaram dentro de famílias ou de grandes empresas afortunadas. Elas começaram com pouco dinheiro, às vezes com nada, às vezes no negativo. R$10.000 ou $10.000 do seu próprio bolso. Talvez o preço de um carro popular, nem isso hoje no Brasil, talvez o preço de uma viagem, talvez o preço de uma faculdade. Aí, novamente, eu reforço que são escolhas. São escolhas que você pode fazer. É o preço que você paga por não consumir, talvez num curto prazo, algumas facilidades, alguns bens de consumo e por escolher investir no seu próprio negócio, no seu próprio projeto, no seu próprio caminho. Então, em 1994, ele fundou a Amazon com foco em livros. E quando ele fundou a Amazon, na própria escolha do nome, ele já tinha muito claro a sua ambição, o seu sonho grande. Ele queria, desde o início, ser a maior livraria da Terra. Ou seja, mais uma característica que nós podemos ressaltar de empreendedores de sucesso. Pensar grande. Pensar grande. Quando vai começar um negócio, já começa o negócio pensando no tamanho e no potencial desse negócio. Apenas um parênteses, o pensar grande não está nem um pouco relacionado com começar grande. Pensar grande é o que você acredita, pensar grande é onde você quer chegar, mas você começa pequeno. E foi assim que Jeff Bezos também fez. Ele começou com um site que, quando lançado, os comentários no próprio livro diziam que o site era péssimo, o site era muito ruim, o site era feio e o site era pouco atrativo, mas começou assim mesmo. Outra curiosidade muito interessante, que as primeiras vendas, as primeiras compras eram bastante comemoradas, e como ele não podia gastar, imobilizar o seu dinheiro com estoque, os pedidos eram feitos somente quando houvesse uma compra, ou seja, alguém comprou um livro no site deles, eles automaticamente faziam um pedido para a distribuidora para comprar um livro. O modelo de negócios da Amazon. Jeff Bezos foi muito criticado no início, e o fundador da gigante Starbucks chegou até lhe dizer que a Amazon não teria sucesso, pois não possuía nenhum tipo de presença física. Todos achavam que a pequena startup que estava iniciando seria esmagada pelas grandes livrarias como a Barnes & Noble, mas a Amazon conseguiu construir o chamado ciclo operacional negativo. Os consumidores pagavam com cartão de crédito e os livros eram enviados. No entanto, a Amazon não acertava as contas com as distribuidoras de livros imediatamente, ou seja, havia um fluxo enorme de capital disponível para financiar projetos novos e a expansão das suas operações. Ao contrário das grandes lojas físicas que possuíam um inventário de produtos espalhados por todo o país e altos custos operacionais, a Amazon tinha apenas um depósito e vendia tudo exclusivamente online. Isso também permitiu que os preços oferecidos fossem bem mais baixos do que os da concorrência. Gustavo, eu quero ressaltar 2 pontos aqui muito pertinentes em relação ao modelo de negócio e que, inclusive, esses 2 pontos eles são usados frequentemente como ensinamentos e como lições no universo de startup e no universo da construção de novos negócios. O primeiro deles é o fato do foco que a Amazon esteve no início do seu negócio. Eu comentei antes
sobre a ambição do Jeff Bezos de ser a maior no seu mercado, de ser a maior loja de livros no seu mercado. E hoje nós enxergamos a Amazon como um grande e-commerce que vende vários produtos, que vende vários setores diferentes dentro da Amazon. Mas um ponto muito importante: durante 4 anos, de 94 até 98, a Amazon se concentrou, se dedicou e se focou e vendeu unicamente livros, nada mais além de livros. E esse é um ponto tão importante que é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de um negócio. É muito importante a gente entender a diferença de pensar grande, aonde você quer chegar, com começar pequeno. Quando nós começamos um negócio, quando nós começamos uma startup principalmente, nós temos pouco recurso, nós temos uma estrutura enxuta, nós temos poucas pessoas, nós temos limitação em todos os sentidos. Por isso que o fato de você conseguir se concentrar em uma única coisa, em um único produto, em um único mercado, em um único público, é indispensável para que você consiga ter margens melhor, para que você consiga ter foco melhor, para que você consiga ter resultados melhor. E o segundo ponto muito importante, que também é sempre usado como grande case, como grande ensinamento do universo de empreendedorismo, é o fato de que a Amazon demorou bastante tempo para ter o seu primeiro lucro. Mais de 10 anos depois da construção do seu negócio, da Amazon, que esse negócio teve lucro. Eu sempre digo que empreender é uma maratona. Empreender não é uma corrida de 100 metros. Você está disposto a dedicar os próximos 10 anos da sua vida nesse projeto, nesse empreendimento? Daqui a 10 anos o seu negócio vai ter lucro, ou o seu negócio pode ter lucro. Foi assim que construiu Jeff Bezos a Amazon. Durante 10 anos, brigando contra acionistas, brigando contra investidores, porque ele acreditava que o objetivo principal ao construir uma empresa com legado, uma empresa de longo prazo, não era, a curto prazo, trazer dinheiro para os bolsos dos acionistas, e sim conseguir conquistar mercado, e sim levar a melhor experiência para o seu consumidor, e sim construir fãs da sua marca e da sua empresa, e em um determinado momento, em um determinado período, naturalmente o lucro apareceria. Jeff Bezos fez questão de fazer a Amazon ser conhecida como uma empresa que oferece preços competitivos aos seus consumidores. Ele diz que a própria margem de lucro da Amazon não pode ter prioridade sobre os preços baixos oferecidos no site. Ao contrário do Walmart, por exemplo, que só vende produtos onde consiga uma margem de lucro aceitável, a Amazon às vezes até mesmo perde dinheiro, mas sempre se mantém fiel à sua missão. Se ao longo do tempo a Amazon entender que ela nunca terá lucro com determinado produto, ela para de vendê-lo, pois acredita que os consumidores não devem pagar o preço pelas suas próprias ineficiências. A obsessão pelo cliente não termina por aí. A Amazon está constantemente aperfeiçoando a sua logística para garantir que o cliente receba o seu pedido no menor tempo possível, chegando até mesmo a ser criticada por alguns extremismos, como os funcionários terem que pagar pelo estacionamento e as refeições dentro da empresa. Em algumas viagens, os gerentes compartilham os quartos e algumas vezes até pagam pelos seus próprios voos. E em alguns centros de distribuição, os funcionários precisam caminhar 30 km por dia atrás dos pedidos e são demitidos se conversam com seus colegas durante o trabalho. Jeff Bezos acredita que as condições de trabalho limitadas oferecidas aos funcionários estimulam o foco no que é mais essencial, o cliente. Assim, ele se certifica de que seus funcionários que estão na Amazon estão lá por causa desse foco, e não por algum outro benefício ou vantagem que irá deixá-los acomodados. Naturalmente que, como em qualquer história de sucesso, como qualquer empresa deste tamanho e qualquer pessoa dessa popularidade, desse conhecimento, como o Jeff Bezos, também é alvo de muitas críticas. E a Amazon e o Jeff Bezos não são exceção nesse sentido.
E principalmente eu falo isso porque eu também estou dentro do mercado editorial, tenho contato direto com muitas editoras, com muitos autores, e é claro que a Amazon acabou criando muitos inimigos dentro do mercado, né? Hoje muitas editoras são totalmente contra ao modelo de negócio da Amazon, que busca sempre o menor preço, que busca sempre beneficiar o cliente, justamente porque a Amazon, ela não acomodada, ela busca a inovação, ela busca sempre, como o Gustavo comentou, o melhor para o seu cliente. E empresas e pessoas que estão muitas vezes acomodadas no mercado que nada de braçadas largas, né, onde existe uma grande facilidade de ganhar dinheiro, logicamente que vai ter o seu modelo de negócio incomodado nesse sentido. Então não por acaso que muitas editoras tem muitas brigas e muitas guerras contra a Amazon. A Amazon também, onde a gente vai comentar depois, com o seu Kindle, os seus e-books, também criou muitos inimigos no mercado também. E tem muitas histórias, né, envolvendo o Jeff Bezos em relação a lidar com pessoas, em relação a lidar com funcionários. Mas como eu sempre digo, quando nós vamos estudar uma história de empreendedor de sucesso, isso eu aprendi há bastante tempo, que nós não devemos querer imitar ninguém. Nós não devemos ou deveríamos querer ser igual a Steve Jobs. Não deveríamos querer ser igual a Elon Musk. Não deveríamos querer ser igual a Jeff Bezos. Todo empreendedor de sucesso tem as suas infinitas qualidades, as suas características, assim como tem os seus defeitos, tem os seus problemas. E o que eu sempre faço é buscar focar naquilo que cada um tem de melhor, naquilo que cada um tem de bom. E quando você conecta essas características e você pode assim construir a sua própria personalidade, você não precisa ser igual a ninguém, você é você mesmo, aprendendo com os erros e com os acertos de cada um dos empreendedores. A cultura organizacional da Amazon. As reuniões na Amazon são extremamente focadas nas pautas e nos pontos mais relevantes para o cenário da empresa. Não existe espaço para achismos. Todos os pontos devem ser embasados em dados concretos. Indicadores de performance e métricas são utilizados o tempo todo para mensurar os resultados e a eficiência dos novos projetos. Nas reuniões, nenhum funcionário da Amazon, incluindo o próprio Jeff Bezos, utiliza o PowerPoint para apresentações. Todos aqueles que querem apresentar uma ideia ou ponto de vista precisam escrever um documento de exatamente 6 páginas. Então, nos primeiros 30 minutos da reunião, todos ficam lendo o documento em silêncio. Jeff teve a ideia de implementar essa regra depois que percebeu que os funcionários estavam se escondendo atrás de apresentações superficiais de PowerPoint e que quando você é forçado a escrever um documento de 6 páginas, você consegue apresentar os seus pontos de maneira muito mais clara e persuasiva aos outros. Outra característica da cultura da Amazon é que nenhum grupo de trabalho deve ser tão grande que não possa ser alimentado por 2 pizzas. Jeff acredita que grupos grandes são pouco produtivos. Por isso, na Amazon, vários grupos pequenos trabalham competindo por recursos e focando na missão de tornar o cliente cada vez mais satisfeito. Outra característica eram as reuniões feitas em pé, né, para que você tivesse que falar de uma forma rápida, que você não pudesse perder ou despender o tempo de outras pessoas também. São características aí que um líder, mesmo polêmico, mesmo tendo aí muitas versões negativas na forma de lidar com pessoas, sabia muito bem a importância de um líder de conseguir engajar as pessoas, engajar a sua equipe, e sabia muito bem respeitar e ter a eficiência de tempo e recurso dentro do seu negócio. Por volta de 2006, a Amazon já possuía um serviço de venda de livros pela internet, mas não em formato digital. Jeff Bezos então montou um time com a missão de derrotar o serviço da própria Amazon com um dispositivo de leitura eletrônico e
que desse ao cliente uma experiência única e nunca vista antes. Ele sabia que precisava tentar acabar com seu próprio negócio antes que a concorrência o fizesse. Mas a missão não foi tão fácil e seus executivos e designers não conseguiam resolver o problema verdadeiro do cliente. Tentaram criar um tablet de leitura que se conectava a um computador ou precisava de um cartão de memória para baixar os livros. E entenderam que as pessoas não estariam dispostas a perder tempo fazendo isso. Então Jeff propôs o seguinte cenário. Imagine que estou indo para o aeroporto e preciso de um livro para ler durante o voo. Quero baixar esse livro ali mesmo, no carro. A resposta dada a ele foi que isso era impossível, pois a tecnologia da época não permitia que isso fosse feito. Mas a capacidade do líder em visualizar o problema ser resolvido antes mesmo que a solução existisse foi o que inspirou a equipe a criar a versão final do Kindle, que pela primeira vez na história baixava os livros diretamente por Wi-Fi. Lembre-se que isso foi antes da invenção dos tablets como conhecemos hoje. Como acabar com seu próprio negócio? Esse é um pensamento que um empreendedor de sucesso tem que ter. Ele sabe que o seu negócio, em algum momento, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive um momento de tantos ciclos de inovações rápidos, de tantas mudanças rápidas acontecendo, que o seu negócio vai mudar, o seu emprego vai acabar, o seu trabalho vai acabar, o seu negócio vai em algum momento acabar. E você tem a opção de esperar que um concorrente acabe com ele, ou você tem a opção de você mesmo acabar com esse seu próprio negócio e construir com isso um novo produto, um novo negócio. Esse é o pensamento de uma organização exponencial, esse é o pensamento de uma organização inovadora, esse é o pensamento de uma startup. Como eu posso acabar com o meu produto? Como eu posso acabar com o meu negócio? Quando eu tenho esse pensamento, eu não me acomodo no sucesso, o que é um dos grandes vilões de muitos empreendimentos de sucesso. Acabam se acomodando no sucesso, acabam se acomodando no produto e esquecem que precisam a todo momento inovar. E quando você tem esse pensamento, você não para de buscar soluções, você não para de buscar inovações, e foi isso que fez o Jeff Bezos com o Kindle, que acabou aí criando um grande barulho no mercado editorial, uma nova experiência, uma nova forma de ler. Eu utilizo bastante o Kindle também, recomendo que você utilize. O Kindle hoje tem uma modalidade de negócio, né? Você que nos ouve, que gosta de livros de negócio, que gosta de livros de empreendedorismo, por menos de R$20 você consegue ser um assinante. E eu tô falando isso pra você, não tô ganhando nada pra isso, não sou sócio infelizmente da Amazon, mas com menos de R$20 você consegue ter acesso ilimitado a milhares de e-books dentro do seu Kindle, ou se você baixar inclusive o aplicativo no seu celular ou no seu computador. Mas a experiência de ler através de um Kindle é realmente muito boa. Ele não substitui o livro, né? A gente sabe que o mercado ainda é bastante conservador, o mercado editorial, eu falo por experiência própria. A venda de e-book ainda é insignificante perto da venda de um livro físico, né? Por uma série de questões culturais que demora para mudar e tem muitas barreiras nesse sentido, mas ele já é responsável por uma grande parcela do faturamento, já representam um valor bastante interessante e principalmente os e-books permitiram uma mudança considerável no mercado editorial, onde nós tínhamos até o momento um único modelo de publicar livros. Nós tínhamos um modelo que passava por empresas, por editoras tradicionais. Para você lançar um livro, o seu livro precisaria estar numa livraria. Para o seu livro estar numa livraria, você precisaria publicar o livro por uma editora. Para você publicar um livro por uma editora, você tem uma série de burocracias, de um modelo de negócios totalmente ultrapassado e totalmente desatualizado da experiência. E hoje, com o modelo de e-books, qualquer pessoa literalmente pode produzir um e-book, pode publicar um e-book pela Amazon, pode vender o seu e-book sem nenhum intermediário, pode ganhar muito mais do que se publicasse através de uma editora tradicional, e isso acaba abrindo barreiras, abrindo mercados, né, para novos autores, para novos produtores, e consegue com isso facilitar e democratizar ainda mais a experiência e o consumo de livros
através desse formato de e-book. Como eu comentei, é um mercado que existe muita briga ainda, existe muita guerra entre o mercado de editora, o mercado da Amazon, mas é uma mudança que a gente sabe, como muitas mudanças de tecnologia, que não tem volta. João, e outro ponto importante que as pessoas se perguntam, mas se eu faço um e-book e coloco ele na Amazon, qualquer um pode fazer sem nenhum critério, sem conhecimento de causa, sem passar por um trabalho de um editor profissional. Sim, é verdade, mas o sistema da Amazon e outros sistemas, eles se certificam de que somente os melhores produtos vão constar na lista dos mais vendidos ou vão ser sugeridos pelos algoritmos do site para os clientes. Então as pessoas que criam conteúdo, elas precisam se certificar de que o seu produto realmente tenha valor e tenha qualidade, porque senão simplesmente ele não vai aparecer para o cliente. Assim como a Amazon, o Uber também possui um sistema de avaliação dos taxistas, onde o taxista que for mal avaliado, ele é banido do Uber. Então esse sistema que se autorregulamenta, ele acaba sendo mais eficaz e mais eficiente do que os métodos antigos e ultrapassados, que ainda se dizem os melhores métodos de controle de qualidade dos produtos e dos valores produzidos em diversos setores e atividades humanas. Fazer um episódio sobre um empreendedor de sucesso como o Jeff Bezos ou como outros que nós já fizemos e vamos fazer não é uma tarefa fácil. Resumir em 30 minutos tantos negócios construídos, tantos projetos, tantos produtos lançados não é uma tarefa fácil. Até o Jeff Bezos, como a gente comentou, ele tem outros negócios, tem outros produtos. Nós comentamos principalmente sobre a Amazon, falamos um pouco sobre o Kindle, e tem um outro produto que eu gostaria só de dar uma pincelada, que realmente hoje ele está revolucionando também o seu mercado. É uma nova revolução, um novo mercado, que é a Amazon Web Services, que hoje permite com que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer startup consiga colocar o seu aplicativo no ar, consiga colocar o seu site no ar através de um plano de hospedagem bastante fácil, onde você não precisa ter servidor para isso. E esse negócio ele surgiu, é muito interessante a gente entender isso, porque a Amazon Web Services, que hoje representa uma grande parte do faturamento da Amazon, tá? Isso é um grande negócio dentro da Amazon, e esse negócio ele surgiu de um produto que surgiu, na verdade, involuntariamente. A Amazon acabou tendo que construir uma grande base de servidor para conseguir dar conta do seu e-commerce, da sua loja e das seus milhões de transações que acontecem pelo seu e-commerce. E como essa estrutura foi construída de uma forma muito grande, muito robusta, viu-se aí, mais uma vez, o poder aí de pensar fora da caixa, que essa mesma estrutura, esses mesmos equipamentos, eles poderiam ser distribuídos, eles poderiam ser fornecidos para outras empresas, para outros negócios, como uma forma de reduzir, inclusive, os custos que a própria Amazon tinha como estrutura, e disso acabou surgindo um produto extremamente interessante, um produto que revolucionou o mercado. Hoje nós temos várias outras opções também de hospedagem na nuvem, mas é um dos pioneiros, é um dos grandes cases e é uma das grandes referências nesse mercado, provando mais uma vez que é possível se reinventar, que é possível inovar em todo o mercado. Jeff Bezos inovou no mercado de comércio eletrônico, inovou no mercado editorial, inovou com os e-books, inovou com a Amazon Web Services e está também inovando, que nós vamos entrar a fundo porque falta tempo para falar sobre tantos negócios, como eu comentei, também está na luta por colonizar outros planetas, está na luta junto com o nosso companheiro que nós já falamos aqui no Resumo Cast, o Elon Musk, por explorar o universo na questão da produção dos seus próprios foguetes. Então mostra como o empreendedor de sucesso consegue enxergar coisas que ainda não existem e como ele consegue quebrar paradigmas, quebrar antigos conceitos e transformar mercados tradicionais.
Vamos então chegando ao fim de mais um episódio do Resumo Cast. E se você gostou, visite a nossa página www.resumocast.com.br. Deixe um comentário sobre esse episódio ou sobre algum outro episódio, e também lá você pode achar o link para assinar o Resumo Cast no seu dispositivo Android ou no iTunes. Também temos um link para o nosso grupo no Facebook, que cresce a toda semana, e lá são postados materiais relevantes e interessantes relativos aos livros que nós estudamos aqui no Resumo Cast. Bom, era isso então. Eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.